Voltei. E aí, ó, tudo bem? Tudo bem, eu estava sendo sabotado pela CIA, vários problemas técnicos aqui. É o Elon Musk. Pelo Elon Musk. A gente tem que prender esse cara, Jones, mas agora foi resolvido. deixa eu te perguntar uma coisa, eu sei que é um tema que você de seu interesse, que é falar sobre a situação colombiana vis-à-vis ou em comparação com a situação do Brasil. Nos dois países venceram presidentes de esquerda ou centro-esquerda. O Lula aqui com uma frente mais ampla durante a eleição, o Petro não, mas depois que se elegeu, ele compôs uma frente ampla para governar e o Lula ampliou ainda mais a sua aliança aqui, né, incorporando o Centrão na frente ampla. O comportamento, são duas grandes economias, é claro, o Brasil muito maior, o Brasil é o primeiro PIB da América Latina, a Colômbia é o quarto. E aí começam diferenças, né? O Petro teve uma abordagem em relação às Forças Armadas totalmente diferente do Lula, né? Fez uma reforma nas Forças Armadas e a economia lá não foi bem no ano passado, estão dizendo que vai bem esse ano, aqui foi medíocre, né? Com crescimento de 2,9%, enfim. Agora, opções políticas durante o governo radicalmente distintas, né? O Petro com uma opção à esquerda, rompeu a frente ampla, está falando em constituinte, está indo para a rua, e o Lula ampliando cada vez mais a frente aqui. Queria uma avaliação tua sobre esses dois caminhos, né? Bom dia, Mauro. Bom dia, Ana. Bom dia a todo mundo da fora. Então, vamos lá. Acho que tem uma coisa que é fundamental, Mauro, que é sempre importante destacar. O Petro é o primeiro presidente progressista de esquerda, qualquer coisa desse tipo, na história todinha da Colômbia. Percebe? A Colômbia era chamada... Oi? Travou. Congelou. A Colômbia era chamada, e aí congelou. Era chamada do quê? O Israel da América Latina, né? Era um aliado tão fiel, tão sólido dos Estados Unidos, uma ponta de lança do imperialismo na América do Sul, que era chamado de Israel dos Estados Unidos. Nunca ninguém de esquerda tinha ganhado a presidência. Era uma prática recorrente, inclusive, de matar candidatos a presidente que tinha algum viés progressista, algum compromisso com reformas populares e tal. E o Petro ganha a presidência depois de uma rebelião popular importantíssima, faz uma escolha de colocar como vice não alguém do empresariado, alguém orgânico aos movimentos sociais, orgânica ao movimento negro, que é a Francia Marx. Então, já na composição ali da chapa majoritária, ele faz uma opção de uma composição com os movimentos sociais. Ganha o governo, mas com minoria parlamentar, o Petro tem menos deputados que Lula, viu, gente? Assim, ele tem menos deputados do que Lula. E o Petro, ele entendeu um esquema que é básico. Outro dia desse, Mauro e Ana, eu estava relendo um livro do Nelson Werneck Sodré, Tudo é Política. E aí esse livro é muito interessante, que o Nelson Werneck Sodré, ele vai analisar o governo Vargas ali do período democrático, né? Ele fala que uma das grandes estratégias da classe dominante para desmobilizar a base social de um governo nacionalista é frustrar rapidamente as expectativas, no sentido de que tenta travar ao máximo a agenda legislativa do governo, seu conjunto de reformas, de leis, para o governo se adaptar àquela situação banho-maria, que as coisas nem retrocedem muito, nem avançam muito, então fica nessa. Só que há uma expectativa muito grande da população que elegeu um governo para avançar com reformas, com transformação de condições de vida, com melhorias substantivas. E a partir do momento que você trava essa agenda, em seguida você espera o desgaste da popularidade e depois a ofensiva, né? Isso não é o Silvio Sodré falando sobre o governo Vargas, mas a gente para pensar que essa é, no Brasil, por exemplo, essa é a tática clássica da burguesia, da mídia burguesa, dos parlamentares neoliberais. Trava a agenda, paralisa, cria um governo sem grandes avanços de vulto, né? Cria uma sensação de, a vida parou, que é a sensação, inclusive, do Brasil, que é a vida parou de piorar, que era o período Bolsonaro, mas também não tá aquela Brastemp, né? Não tá aquele negócio que as coisas estão andando, tá bem, não tá, percebe? E o Petro, percebendo isso, ele tomou uma iniciativa muito corajosa. Ele rompeu com os liberais do governo,
inclusive demitiu ministros que eram contra a reforma agrária, que ele falou, meu compromisso é fazer reforma agrária, o ministro que está contra fazer reforma agrária, tchau, botou para fora. Ele demitiu uns 7 ministros. Exatamente. Quando deu o primeiro choque ali com o Congresso. E decidiu fazer uma governabilidade cada vez mais pautada na lógica do enfrentamento, da mobilização e da pressão institucional dentro de uma perspectiva, Mauro e Ana, que não é nem radical comunista, é a ideia do seguinte, eu quero cumprir meu programa de governo que foi eleito nas urnas. Eu quero criar um SUS, um Sistema Nacional de Saúde na Colômbia, que não tem. Ele quer mudar o sistema de aposentadorias para colocar um sistema de repartição quase que universal para a população trabalhadora que não tem acesso à aposentadoria pública, é privada. Ele quer fazer uma reforma trabalhista de verdade, para ampliar direitos, para melhorar salário, para melhorar condições de trabalho, quer avançar nos processos de reforma agrária, na consolidação dos acordos de paz com as Farc e outros grupos, né? A partir de um grande projeto de memória, verdade, justiça, repactuação, entendendo, inclusive, que os conflitos eles só vão ser resolvidos quando você dá soluções econômicas aos problemas de origem, como a concentração fundiária, o desamparo dos camponeses, quer, inclusive, avançar numa ideia de descarbonizar a economia e na transição energética, considerando, inclusive, à luz das experiências constitucionais da Venezuela e da Bolívia, a natureza como sujeito de direito dotado, né, de uma política de Estado de preservação da natureza, inscrito na Constituição. E o Petro, e aí esse ponto é muito importante, veja, o pessoal fala que a popularidade do Petro está baixa, isso é fato, a popularidade do Petro é baixa, vem crescendo, inclusive, comparado com o primeiro ano de governo, mas segue uma popularidade baixa. Só que o grau de popularidade de um governo ele é central, principalmente em uma conjuntura política de desmobilização. No caso do Brasil, por exemplo, em que a política está muito resumida ao institucional, o grau de popularidade ele tem uma identidade maior com o nível de força do governo. Na Colômbia, embora a popularidade do governo Petro esteja baixo, o grau de mobilização, a capacidade de mobilização que o governo vem mostrando é impressionante. E recentemente o governo derrotou uma tentativa que era isso, um golpe de Estado institucional, né? A Suprema Corte lá, o STF deles, o STF não presta em canto nenhum. A Suprema Corte lá brecou a mudança do Procurador-Geral da República ligado ao ex-presidente para tentar forçar um contexto de cerco ao governo. O presidente e suas forças apoiadoras convocaram protestos de massa contra a Suprema Corte, denunciando a sabotagem e tal. A Suprema Corte chegou a ser cercada por manifestantes, os ministros tiveram que sair de lá de helicóptero. Atenção, gente! Tiveram que sair de lá de helicóptero e a Suprema Corte recuou e nomeou o procurador da República, que o Gustavo Petro indicou. Opa! Golpe de Estado. Sabe, faz o quê? Isso, 3 semanas, 4 semanas, mais ou menos isso. Então, assim, a gente está falando de um processo político que ele é muito importante, porque está acumulando uma experiência política na classe trabalhadora gigantesca. Né? A classe trabalhadora está fazendo política nas ruas, está enfrentando, está se mobilizando, está debatendo, está confrontando. A segunda coisa é alguém que decidiu não destruir ou não enfraquecer a imagem da esquerda, porque é trágico, Mauriana, quando você tem altíssimas expectativas, né? Primeiro governo de esquerda da história da Colômbia, e se o presidente olha aquela situação desfavorável do Congresso e diz, não dá para fazer nada, sabe? Isso teria um efeito de longo prazo que é trágico. A relação de forças não deixa. Exato. E aí, claro, veja, aqui ninguém é aventureiro. Pode ser que essa proposta de constituinte perca, e pode ser, inclusive, que essa situação difícil de confronto com o Congresso se estenda até o final do mandato do Petro, né? Tudo isso está colocado na mesa. Agora, é fundamental a pedagogia política de tentar, de explicitar os interesses antagônicos, de explicitar que no Congresso Nacional há uma maioria de representantes de proprietários de terra, de monopólios estrangeiros, saúde. Cortou novamente. Essa sua internet está com soluço, viu?
Está soluçando. Tá Difícil. soluçando. Não, o que eu estava dizendo é que explicitar os interesses antagônicos que estão colocados no aparelho do Estado, a presença de representantes empresariais no Congresso, isso é importante para o desenvolvimento da luta de classes. Então, assim, tanto o Petro quanto o presidente Lula governam com minoria, né? Governam com minoria parlamentar. A diferença é que o Petro faz uma governança que estimula a politização, a mobilização e vai deixar saldos político-ideológicos organizativos de longo prazo, tendencialmente. Já no Brasil, o presidente Lula, ele virou agora um pregador, ele agora só fala em milagre, ele agora decidiu que para agradar evangélico, ele tem que falar milagre e citar a Bíblia, sendo que eu, como cristão que foi, eu fui coroinha. Atenção, Mauro e Ana, eu fui coroinha, eu conheço muito a Bíblia, e a minha parte preferida da Bíblia é aquela que diz que não dá para servir a dois senhores, viu? Ou seja, Deus era contra a conciliação de classes. Agora, é interessante que, enquanto Petro estabelece uma estratégia de atuar na esfera institucional, mas confrontar ao mesmo tempo o estabelecido, o establishment, aqui no Brasil você tem uma opção do governo que é atuar na esfera institucional e só na esfera institucional em composição com o estabelecido, com o establishment. Mas isso não é pacífico, né? Há um segmento muito minoritário, mas há um segmento da esquerda que propõe um giro do governo Lula na direção do Petro, do governo Petros. E ontem, inclusive, esteve aqui no 11h30, aqui na TV Fórum, no 11h30, o Rui Falcão, que é um parlamentar importantíssimo na história do PT, foi presidente do partido, inclusive ele que fez a articulação para a Marta ser a vice do Boulos, lá em São Paulo, para ela voltar para o PT e tal, mas ele falou claramente, o Lula não é só chefe de Estado, né? Alguém que está lá no aula, ele é chefe de governo, e o governo tem que mobilizar, né? E o governo tem que mobilizar, né? Então, essa ideia de que o governo é neutro, de que o governo não pode, né, tomar atitudes, o Bolsonaro ensinou que não é assim, né? Então... Assim, Mauro, eu não acho que isso vai acontecer. Só por que não? Eu estava hoje de manhã, enquanto estava tomando banho aqui nas pressas, eu estava ouvindo os noticiários do dia na rádio. E assim, gente, é assustador, é impressionante o tema da Petrobras para mostrar o grau de rendição do governo. Que é, reparem, a gente está falando de um governo que supostamente tem compromisso popular, tem compromisso com a soberania nacional, tem compromisso com o desenvolvimento econômico, com geração de emprego, de renda e tal. Qual era o esperado, Ana e Mauro? Era que existisse uma unidade no governo, em torno de acabar do mercado e reter os lucros extraordinários, os dividendos extraordinários, e acabar com essa senha de estar distribuindo dividendo a rodo para garantir a capacidade de investimento da Petrobras, dado que a Petrobras é a maior empresa brasileira, entre públicas e privadas, o investimento da Petrobras tem um efeito de encadeamento na economia gigantesca. Sabe o que foi que aconteceu, gente? O presidente da Petrobras, senador do PT, era a favor de distribuir os dividendos extraordinários. Sabe? O ministro da Fazenda, do PT, é a favor de distribuir os dividendos extraordinários. E quem ficou mais contra de distribuir os dividendos extraordinários é o ministro de Minas e Energia, Alexandre da Silveira, do PSD do Kassab. Sabe? Incrível, é. Eu até lancei um vídeo no meu canal. Eu até lancei um vídeo no meu canal uns 15 dias atrás, que eu estava dizendo assim, veja, ninguém acha que um governo é um governo que vai sair comprando todas as brigas ao mesmo tempo, não. Tudo certo. É parte, inclusive, da tática política você escolher, né, as brigas que você vai comprando. Me parece básico que, até pelo elemento simbólico, sabe, Ana, do que foi a campanha O Petróleo é Nosso, questão da Petrobras. Me parece um negócio básico, que uma das brigas que deveria ser inegociável era a briga da Petrobras. Diz assim, vocês querem plano safra, agronegócio, e não sei o que, austeridade, teto de gastos, vocês querem... Então, tudo certo. Mas a Petrobras é nossa. Acabou aqui a conversa. Aqui tem uma risca no chão e aqui ninguém mexe. Então, tem uma conversa de que o Prates cairia para entrar um mercadante. Isso significaria, de fato, uma guinada
Eu Não, tô achando inusitada essa Mauro, notícia. mais cedo você falou que isso seria uma guinada à esquerda. Eu não acho que isso é uma guinada à eu não acho, esquerda. Mauro. Não? E aí, Mauro, Você acha que não? não só não acho, como eu Eu tenho não. certeza. Eu, inclusive, recomendo, Mauro, que você vai escrever sobre isso com certeza. Recupere a posição do Mercadante em 2015, na época do governo Dilma, do Joaquim Levy. O Mercadante era um fanático defensor do ajuste fiscal do Joaquim Levy. Inclusive, o Mercadante foi um dos que operou para calar sindicalistas da CUT. Que a CUT, na época do ajuste fiscal, a CUT foi contra. O presidente da CUT dava declaração contra, chegaram a ensaiar mobilizações e tal. Quem fez uma operação política ali de bastidor violentíssima para calar sindicalista da CUT contra o ajuste fiscal foi o Mercadante contra, e o Mercadante no BNDES, ele vem operando uma política que recentemente foi divulgado, no ano passado, um documento Águas para o Brasil, carta ao presidente Lula, assinado por mais de 270 entidades sindicais, inclusive a CTB, a Central Sindical do PCdoB, e a CUT, denunciando que o BNDES está propositalmente restringindo o crédito para empresas públicas de saneamento e águas, e destinando crédito e investimento para PPP, a empresa privada no setor de águas e saneamento básico. Só para te dar um exemplo. Então, assim, o Mercadante tem essa forma desenvolvimentista por causa daquela tese de doutorado que ele não escreveu, mas isso é outra história. Mas, assim, isso é mais retórica do que qualquer outra coisa, viu? O Mercadante, dentro dos quadros ali da burocracia histórica do PT, do ponto de vista econômico, o Mercadante, embora professe um discurso desenvolvimentista lá, Brescia Pereira, o Mercadante é uma das pessoas que mais tem alergia a sindicato, a movimento social, a dialogar com a base, a organizar a luta, a ouvir sugestão de sindicalista, de gente que está nos confrontos no dia a dia, no chão de fábrica, no chão de empresa, dos petistas históricos. O Rui Falcão, por exemplo, ele está anos-luz, assim, ó, que você citou agora, ele está anos-luz à frente do Mercadante, ele ainda sabe que é ser de esquerda. O Mercadante não tem nada à esquerda nenhuma. Se brincar, piora. Sabe? Se brincar, piora. Porque o Jean Paul Prats, ele pelo menos ele é incompetente para fazer as maldades. O Mercadante ele é muito competente na hora de desmobilizar. Tem uma história, a gente tem tempo, mas eu vou contar essa história aqui. O Mercadante trabalhava no governo Dilma. E aí estava naquele momento de enfrentamento com o movimento indígena, né? Várias marchas para Brasília, não sei o que, por aí vai. E aí teve uma situação, que eu não vou falar o ano, senão todo mundo vai saber quem eram os representantes. O movimento indígena estava lá, numa briga danada com o governo Dilma, e aí pediu uma reunião com a presidenta e tal, e por acaso estudou comigo na época. Não, pera lá, você falou que pediu uma reunião com a presidenta e aí pediu a reunião com a Dilma, não conseguiu. Aí um assessor do Mercadante, que era ministro, falou, ministro, ó, não conseguiram a reunião com a Dilma, tão puto e tal, você é um ministro conhecido, é alguém que a galera sabe que é um dirigente petista, e seria bom tirar uma foto com eles, né? Numa reunião, dizer que entregou o documento, que entregou a pauta, só para dizer que estabeleceu o diálogo, né? Para eles conseguirem dar um retorno para a base, para meio que tranquilizar a coisa. O Mercadante fez, não, eu não converso com esse negócio, não. Gente que fica fazendo baderna aí, não sei o quê. E não foi para reunião, não. Para tirar uma foto. Tirar uma foto, para dizer assim, meu irmão, vamos tirar uma foto aqui, entregando um documento, para a gente dizer que está dialogando, para dar uma resposta ali para a base, sabe? Esse é o Mercadante, ele se nega a simplesmente fazer coisas básicas da política, inclusive, que é um gesto de boa vizinhança, de, não, pô, vem cá, vamos dialogar, senta aqui, pô, tem meia hora, qual é a demanda? Vou anotar aqui, a gente vai conversar, vai ver. Nem isso ele é capaz de fazer. Perdi por 2-1. Você não tinha falado, né, Ana? Na hora que eu falei, pode ser um giro à esquerda, vocês estão acabando com as minhas ilusões, minhas últimas ilusões. E aí? É. Ministério da Educação também, várias histórias. Pois é. Então. Bom, mas posso fazer uma pergunta aqui para o Jones? Poxa vida, entra aí. A gente tem ainda mais alguns minutinhos, né, aqui com o Jones. Não tem como não falar dos 60 anos do golpe essa semana, Jones.
Inclusive, eu vi, né, acompanhei lá nas suas redes, seu material, você fala, na sua opinião, é o maior trauma político, um dos maiores traumas políticos do Brasil, é justamente 1964. E aí eu fiquei pensando, você falou, e eu concordo, sobre esse caráter educativo do governo Petro. E uma coisa que eu acho muito impressionante do Petro, ele não está nem aí para popularidade, gente. Ele não está. Ele briga com quem for. Mas em algumas coisas eu também discordo dele. Eu acho que ele foi equivocado com relação à Venezuela agora, de falar que a Iores lá não foi inscrita por causa do Maduro. Não foi. Aquilo ali é uma confusão da oposição mesmo. Mas ele não é anti-Venezuela como o Boric é, por causa da popularidade, por causa da pressão da classe média e tal. Mas, enfim, por que eu estou falando isso? Porque, do ponto de vista educativo e do longo prazo, é uma tragédia, não? A forma como a gente está passando esses 60 anos de 1964, tendo a esquerda no governo. Assim, Ana, eu fiquei. Eu fiquei. Tá cortando. O que você ficou? Eu surpreso. fiquei. Surpresa. Tá bom. Sabe por quê? O Gilberto Maringoni é uma figura que vem debatendo muito isso, né? Teoricamente, o núcleo central, a coluna vertebral dessa frente ampla seria a questão democrática. Então é isso, né? Vai abrir mão de um projeto de esquerda na política fiscal, na política monetária, na Petrobras, na questão trabalhista, na questão previdenciária, na questão da terra, enfim, vai abrir mão de uma política de esquerda em tudo em nome de uma frente ampla, tão ampla que dê sustentação a um projeto de manutenção da institucionalidade democrática burguesa. Esse é o argumento. E assim, como é que, até agora, desde o 8 de janeiro, esse foi a expressão mais grave, mais flagrante da questão democrática no Brasil. A memória do período ditatorial, do golpe, e as consequências desse golpe na conjuntura de hoje, né, e o fio de continuidade político-ideológica entre as forças golpistas de 64 e a extrema-direita de hoje. Então, assim, eu, inclusive, fiquei aí surpreso o governo abrir mão disso de maneira vergonhosa como eu. Me assusta, Ana, o fato de que ninguém parece questionar o Lula. Parece que ninguém bate na mesa. Eu, se sou ministro, eu peço demissão. Não, o Silvio Almeida ontem já estava ao lado do Lula. Para mim, não. Pois é, mas aí vou nem pessoalizar, falar nomes de vai, mas para mim, eu acho que algumas pessoas elas arriscam muito rápido a biografia em nome de um emprego. Assim. Eu pediria demissão num negócio desse, na hora. Na hora, assim, sem duas conversas. Como é, presidente? Não pode o quê? Pô, se você não quiser falar, fique à vontade. O meu ministério vai fazer. E se não fazer, eu me demito agora. Porque a memória do golpe tem uma importância em si, é algo da história brasileira. Eu considero o maior trauma da história brasileira. Aí tem muita gente que veio me atacar nas redes sociais falando, mas a escravidão, mas não sei o quê e tal. Perfeito, gente. Todas essas contradições acumuladas da formação social brasileira. Mas no pré-golpe a gente estava num processo histórico para dar respostas a essas contradições históricas, com a reforma agrária, com a lei de remessa de lucros, com a reforma bancária, com a reforma educacional, sabe? A gente estava avançando num projeto que, se aquilo caminha, se aquilo dá certo, nossa senhora, assim, vários dos nossos problemas históricos tinham sido resolvidos, quiçá desenrolado para uma revolução socialista. Mas, enfim. Então, assim, a memória do golpe é importante sim, mas no contexto do bolsonarismo, gente, num contexto de avanço permanente da direita, num contexto em que você tem uma extrema-direita... Já estão de novo marcando mobilização, dia 21 de abril, no Rio de Janeiro. Já estão de novo. O pessoal fala, Bolsonaro é covarde, covardão. Sei não. Eu acho que eles são muito bravos. E aí, Mauro, isso tem impacto, porque, veja, fizeram um levantamento mostrando que o número de clubes que se pronunciou sobre o golpe empresarial militar no aniversário da tragédia diminuiu, clubes de futebol, né?
sabe? Diminuiu isso. E por que diminuiu? Pô, durante o governo Bolsonaro, em 2019, foram 7 clubes que falaram dentro daquele meio que elan democrático frente àquele governo de extrema-direita. Agora só foram 2. Só o Bahia Internacional. A declaração do presidente Lula, ela não só é antipedagógica, ela não só é deseducadora, ela não só é despolitizante, ela não só é um desrespeito com a família das vítimas, é um desrespeito com quem teve que ir para o exílio, com quem teve que viver escondido, com quem apanhou, com quem foi torturado, com quem teve parentes mortos, sabe? Mas ela é também um negócio que ela desmobiliza, ela despolitiza a sociedade, e ela passa uma mensagem para a sociedade que o valor democrático não é importante, que esse é chaveco da eleição. Porque, veja, eu concluo o raciocínio com isso. É isso mesmo, né? Quer dizer que o processo eleitoral foi tocado dentro de uma baliza democracia versus fascismo. Estão me dizendo que o Vascão também falou sobre o golpe, eu não tinha visto. O Vasco também falou, gente, só corrigindo aí. Então, isso, o processo eleitoral foi tocado dentro... 3, aí ganha... então. Oi? 3. 3, então. Aí ganha eleição. Aí depois que ganha eleição, a baliza da democracia versus fascismo não é levada a sério no sentido de que deixa a questão democrática de lado no golpe, que é para não milindrar os militares. Você está dizendo para a população que o que você fala não se escreve, que você não é sério, que você não tem comprometimento, que você não tem seriedade, sabe? Que não dá para esperar nada da sua palavra. Um dia, Mauro, eu já falei isso várias vezes aqui no programa, o pessoal da mídia progressista não gosta que eu fale isso, eu sou até desconvidado de alguns lugares, não da fora que eu estou sempre aqui, ainda me chama, mas outros lugares não me chamam mais, mas um dia... E eu espero viver muito para a gente fazer um balanço sério sobre o que significou o lulismo nos últimos 20 anos no Brasil. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse é o maior fenômeno de despolitização na história das esquerdas brasileiras. Nunca antes, parafraseando Lula, nunca antes na história brasileira, seja com a dominância da corrente anarquista, seja com a dominância do trabalhismo e dos comunistas no passado, seja com a corrente dos anos 80 e tal, mas nunca antes na história brasileira a gente teve um fenômeno político progressista tão despolitizante, tão desmobilizador, tão alienante, tão destruidor de energias transformadoras como é o lulismo. É assustador a capacidade histórica, sabe? E continuar como se fosse tudo bem. Tirando as famílias das vítimas, até essa dimensão do golpe, eu vou dizer um negócio a tu, essa coisa brutal, daqui a um mês ninguém vai lembrar mais. Basta o Lula fazer uma sinalização em política externa, aí o Lula já ele percebe que ele fez um desagrado muito grande à base dele, ele dá alguma palavra sobre a Palestina, ou então fala alguma coisa contra o neoliberalismo num fórum internacional sem consequência nenhuma interna, o pessoal já, eita, opa, o Lula voltou do Velho Testamento e tal, já fica feliz e acaba esquecendo. Mas é isso, sim, é um episódio marcante, histórico, e que não pode deixar esquecer de jeito nenhum, assim. Eu acho que o Lula, pro resto da vida, ele tem que ser cobrado com o que ele fez nesse março de 2024. Jones Manuel, hoje só dá Pernambuco aqui. Vai sair Jones Manuel agora e vai entrar Liana Cirne Lins. Você está em Recife, boa, né? Está em casa, né, Jones? Eu estou em Recife. Voltei ontem, de madrugada de Maceió. Então, sai Jones, entra Liana e Pernambuco continua nas telinhas aqui do Fórum Café. Posso só deixar uma pergunta / sugestão para a querida companheira vereadora Liana? Espera aí. Vou subir ela aqui e já faz para ela. Não seremos porta-vozes, não. Vamos lá. Oi, Liana, tudo bem? Bom dia, Jones, tudo bom? E Liana, tudo bem? Tenho acompanhado bastante suas posições e concordo com muitas delas, embora concorde com conteúdo e discorde naturalmente de algumas qualificações, mas tenho acompanhado, tenho curtido e tenho concordado com críticas que são importantes, são necessárias. Perfeito. Liana, o recadinho que eu queria deixar para você é o seguinte, veja só. Recentemente eu tive uma conversa com o deputado Tarcísio, né? Uma live, e depois conversa no privado. Eu falando com o Tarcísio que a gente precisa
intervir, criar uma pressão política interna sobre o papel do BNDES. O BNDES, sob a presença do Mercadante, inclusive, Mauro, continua no papel que o governo Temer e o governo Bolsonaro colocou ele, de ser uma agência de estudos para fomento de privatização. Então, em Pernambuco, a governadora Raquel Lira quer privatizar a Compesa, que é a nossa empresa de água e esgotos, e pagou 17 milhões ao BNDES para fazer um estudo sobre a viabilização da privatização. No estudo do BNDES, que até onde me consta não está totalmente público ainda, o BNDES recomenda a privatização quase que total dos serviços. E aí não tem privatização total, porque, claro, né, o abastecimento de água e o saneamento básico em cidades do interior, em cidades menores, não é lucrativo. Então, é assim, privatiza a joia da coroa, a região metropolitana de densidade populacional. Opa! E aí... Oi, cortou? Pronto, já voltou. E deixa uma parte dos serviços ainda público. Na minha humilde opinião, eu acho que a gente precisa fazer uma pressão muito maior. Primeiro, para acabar, Liana, com esse papel do BNDES, está sendo agência de estudo de privatização. Isso não é papel do BNDES. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, o papel do BNDES não deve ser viabilizar a privatização da Compesa. Deve ser pensar um plano de reestruturação e melhora da Compesa com financiamento público do BNDES para manter um serviço público mais eficiente, porque em Pernambuco, 1 a cada 5 pernambucanos não tem acesso à água potável. Então, assim, leve aí ao presidente Lula, a presidente Gleisi Hoffmann, a burocracia aí do PT, que esse negócio do BNDES, o BNDES ser usado para uma agência para estimular a privatização da Compesa, não cabe, não. Liana. Certíssimo, Jones. Está corretíssimo. O caso da Compesa aqui, Mauro, só porque, como o programa é nacional, mas todo mundo entende que a gente está falando de uma empresa pública de distribuição de água. O Marco Legal de Saneamento Básico foi votado em 2021, salvo engano, ou 2021. Foi, para mim, Jones, um momento assim de muita revolta e indignação, porque, inclusive, parlamentares do nosso campo não tinham compreendido a gravidade da pauta da privatização da água e do saneamento básico. E existe um caso, talvez você conheça, que para mim é um caso paradigmático. Quando eu era professora da pós-graduação era coordenadora da pós-graduação em Direito Ambiental, eu passava para todos os estudantes da pós o estudo desse caso, que é o caso da Bolívia. O nome, inclusive, é um nome bastante conhecido, que é El Lago es Nuestra Carajo. Esse é o nome do movimento social. Eu recomendo que todo mundo busque se informar sobre esse movimento da Bolívia. Mauro e Ana e Comunidade Fórum, era tão grave, Mauro, que a coleta da água da chuva era criminalizada. A Nestlé detinha os direitos. E as pessoas tinham que escolher entre pagar comida e beber água, comprar remédio e beber água. E foi uma coisa assim, as pessoas entraram numa situação... Eu estou buscando o equivalente de famélico, né? Uma situação tão grave de falta de acesso à água, de sede, que nem a Nestlé e o governo da Bolívia conseguiram segurar a revolta popular. Morreu muita gente na rua lutando pelo acesso à água. Então, esse tema é um tema de uma dimensão que a gente não conseguiu ainda imaginar, porque a gente não consegue imaginar a falta de água. Mas falta de água é uma coisa que acontece, e com racismo ambiental, a gente tem bairros, Johnny sabe, o Rosarinho tem água todos os dias, e em Casa Amarela, no bairro ao lado, ou seja, sem nenhuma justificação geográfica que possa explicar, eu tenho água uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez a cada 15 dias. E aí a privatização, todo mundo sabe, só vai agravar esse quadro e encarecer. Então, Jones, BNDES ser usado para estudo de privatização, a sua crítica está corretíssima. Tinha que ser exatamente o oposto.
Como é que a gente vai usar uma empresa pública para superar o racismo ambiental? Porque nós temos empresas públicas que hoje distribuem água, e isso acontece em Pernambuco, acontece em São Paulo, acontece no Rio de Janeiro, acontece em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, na Paraíba, etc. Como é que uma empresa pública vai distribuir água sem passar pelo critério do racismo ambiental, que hoje é o que acontece em quase todos os lugares? Então, endosso totalmente, endosso a crítica ao golpe. Fizemos na Câmara Municipal, na segunda-feira, um ato em homenagem a Messia Albuquerque, que foi advogada de cerca de 700 presos políticos, sendo o primeiro deles Gregório Bezerra, porque ela assistiu à tortura de Gregório Bezerra lá na Praça de Casa Forte, e fizemos um grande ato exigindo o retorno da Comissão da Memória e da Verdade, a reinstalação. E é importante dizer que o governo teve uma posição e o PT teve outra, porque Gleisi Hoffmann se posicionou a favor das manifestações, a bancada federal do PT na Câmara se posicionou a favor das manifestações, o nosso mandato, que eu fiz questão de dizer, do PT se posicionou a favor das manifestações pela memória. Então, a gente não é um endosso integral, e a gente sabe que é uma diferença grande, Mauro, já conversamos muitas vezes aqui, né, Mauro, sobre isso, sobre um governo que é composto pelo PT, mas que é composto pela União Brasil, que é composto por outros partidos que endossaram o bolsonarismo, porque nós, Jones, não conseguimos eleger, juntando todos os partidos de centro, esquerda e esquerda, nós não conseguimos eleger 30% da bancada federal. É uma vergonha. Jones Manuel, vou te dispensar alegremente, é sempre bom ter você aqui, você é uma figura muito interessante, essa maneira como você aborda. E eu gosto do seu astral, Jones. Gosto muito do seu astral. Obrigado, Mauro. Muito legal, assim, muito interessante. Um abraço, Mauro. Um abraço, Ana. Um abraço, Liana. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Jones. Até a próxima.